Um cego, com seu bastão branco, em meio ao deserto, chora sem poder encontrar seu caminho porque não há obstáculos. Esse microconto do Jodorowsky, ele me lembra muito o eremita e ele me lembra especialmente o quanto às vezes algumas situações entram na nossa vida e que poderia ser interpretado como simplesmente um obstáculo, mas que às vezes é um guia, uma situação realmente que é uma professora para a gente se posicionar no mundo. E aí, quando eu estava preparando o material de aula para o eremita, eu fiquei com muita vontade de contar uma história pessoal. E vamos lá então a ela. Quando eu era criança, meus pais tiveram uma fábrica de gesso. Antes deles terem um bar, a fábrica de gesso faliu, depois eles abriram um bar. Então, quando a fábrica faliu, todas as peças de gesso que eles tinham, a gente levou para casa, né? E então eu fui criada com muitas imagens de santos, de todas as religiões. E aquilo não era um elemento que era para nós especialmente um elemento religioso, porque meus pais eram bem livres nesse aspecto de crença, sabe? Eles não tinham ali, né, um apego àquelas imagens. Mas eu, desde criança, desde muito pequena, sem que ninguém tivesse me instigado a isso, sou devota de São Longuinho. E aí, entre as imagens, tinha uma imagem que era minha, que era muito especial para mim, que era um São Longuinho que foi pintado à mão por um tio meu tio Nino. Eu acompanhei o processo dele pintando, ele sabia que eu era muito apaixonada pelo santo e era uma coisa muito querida para mim. E aí, a gente era bastante amigo de uma vizinha e aí se afastou, mudamos de casa, essa vizinha se converteu, virou uma evangélica assim, com a cabeça bem fervorosa, né? Sem colocar o fervoroso como um lugar pejorativo, tá? Tem gente que pode ser bem fervorosa e bem respeitosa, mas não foi o caso. Aí ela se afastou e depois de algum tempo a gente já não tinha mais tanto vínculo, ela foi nos visitar. E, cara, quando ela olhou aquele monte de imagem que a gente tinha em casa, ela ficou ensandecida, ela começou a ver o diabo em tudo que estava ali. E, enfim, trouxe coisas tipo, é por isso que vocês não são prósperos, é por isso que vocês não são felizes, e papá, e pegou um saco de lixo e foi colocando uma a uma todas as imagens que a gente tinha em casa. Todas. Eu sei que hoje em dia meus pais não permitiriam uma coisa dessas, mas enfim, assim se deu. Eu tinha uns 8 anos na época. E aí, fez a rapa em casa e foi embora com o saco de lixo. Assim que ela foi embora, eu, 8 anos, virei pra minha mãe e falei, eu quero o meu santo. Minha mãe falou, não, vamos lá, vamos procurar. Pegou na minha mão, fomos minha mãe, meu irmão e eu atrás do bendito do saco de lixo para procurar nossas imagens. A gente andou, não tava no lugar mais óbvio, tava tipo num lugar distante, né? Mas a gente encontrou o saco de lixo lá perfeitinho, limpinho. E aí, cara, quando a gente abriu o saco de lixo, todas as imagens, uma a uma, estavam quebradas ao meio. Ela se deu o trabalho de pá, cada uma das imagens. Isso que poderia ser só um lugar de violência, só um lugar de falta de compreensão, eu digo pra você, foi um dos momentos mais importantes para minha vida espiritual, porque foi o momento ali, com 8 anos, que eu decidi, ninguém mais vai me dizer o que eu devo acreditar ou não. Essa é uma busca minha, essa é a minha história. Então, qualquer elemento que entra na nossa vida pode ser esse obstáculo que nos norteia, esse obstáculo que de alguma forma traz uma lição importante pra gente e traz a gente para nós mesmos. Isso tem tudo a ver com o eremita, isso tem tudo a ver com usar das situações que estão na sua vida realmente para o seu autoconhecimento. Obrigada!